Fala galerinha, tudo bem? Tudo aqui na área novamente com mais uma dica bacana de arte para vocês. Hoje a gente vai conhecer uma técnica muito importante para quem trabalha com desenhos, que é a técnica da ampliação. Então essa é uma dúvida muito comum para quem está começando e hoje a gente vai desvendar como a gente pode fazer ampliações. Legal? Então eu trouxe aqui para a gente um exemplo, uma imagem. Bom, é uma imagem, um quadro retangular, estilo arte em giz, né? Fundo preto, canetinha. E a gente vai aprender como ampliar essa imagem. Legal? Então aqui a gente desenhou aqui umas nuvenzinhas, uma árvore, umas montanhas, um desenho bem simples para exemplificar como que a gente vai aplicar a nossa técnica. Legal? Então por que é importante, antes de mais nada, nós ampliarmos desenhos? Tem pessoas que têm muito mais facilidade em olhar uma imagem, interpretá-la e reproduzi-la e fazer isso de uma maneira bastante similar e bastante proporcional. A palavra aqui é proporcionalidade. Nós temos que fazer um desenho que seja proporcional à nossa proposta. Quando você cria um desenho abstrato, você não precisa ser necessariamente tão fiel. Mas quando você está reproduzindo, principalmente se você trabalha com desenho comercial, marketing, é importante que aquela imagem que o seu cliente te passou, aquele logotipo, aquele letreiro, seja exatamente fiel àquilo que você vai fazer na sua parede. Legal? Então vamos dar uma olhadinha aqui, antes de mais nada, na técnica. Aqui a gente usa basicamente uma técnica de quadriculação. Então aqui vocês conseguem ver no nosso desenho que o nosso desenho já está quadriculado. Então nós traçamos linhas verticais e horizontais que vão servir de guia para que a gente amplie esse desenho. Pô, legal, bacana. Mas como é que eu vou saber aonde que eu vou traçar as minhas linhas, tanto no desenho quanto na parede? Aqui é que a gente começa então com a nossa técnica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a medida. Qual que é a medida do nosso desenho, do nosso original? Então vamos medir ele aqui. Então o nosso desenho ele tem 52 centímetros de largura por 40 centímetros de altura. Legal, já tenho as dimensões aqui do meu desenho. Eu posso pegar isso daqui e simplesmente já passar por uma parede? Não é assim que funciona. Primeira coisa, nós temos um desenho retangular. Eu consigo ampliar esse desenho para fazer em uma parede quadrada, com dimensões quadradas de altura e comprimento iguais? Não. Nós precisamos que seja, como a gente já disse, proporcional. Pô, legal. Então como é que eu vou saber qual que vai ser a altura e a largura do desenho que eu vou ampliar? A primeira coisa é você saber qual vai ser a sua principal referência. Então você tem uma parede mais comprida, de repente a sua referência vai ser a altura. Eu tenho uma parede mais larga, nesse caso a sua referência vai ser o comprimento. No nosso caso aqui, a gente quer reproduzir uma parede mais comprida. Então a gente vai utilizar, antes de mais nada, a medida do comprimento que nós queremos que esse desenho tenha. Aqui já está desenhado, é claro, mas eu já sabia de antemão que eu queria enquadrar isso dentro dessa parede. Então eu peguei aqui e falei, olha, o meu desenho eu quero que ele tenha exatamente 1,42 m de comprimento. Legal. Qual que era o comprimento do nosso desenho aqui? 52. Então eu vou pegar aqui, para 52 centímetros, eu quero que ele tenha 1,42. Pô, bacana. Então qual vai ser a minha altura? Esse passa a ser o X da questão, no caso aqui da equação. Para quem se lembra das aulas de matemática do segundo grau, isso daqui é o que nós chamamos de regra de 3. Então isso daqui é uma técnica, né? Um cálculo matemático que a gente usa para fazer as ampliações. Então o que ela quer dizer? Poxa, eu tenho 52 centímetros
no meu desenho original, para 40 de altura. Eu tenho 1,42 no desenho que eu quero aumentar. Qual que vai ser então a minha altura para que fique proporcional, né? Nós vamos fazer aqui uma continha simples. Poxa, para 52 eu tenho 40. Para 1,42 eu vou ter quanto? Então nós vamos fazer aqui, e por isso que se chama regra de 3, porque nós usamos 3 números. 1, 2, 3, para a gente achar o nosso 4, a nossa altura. Então nós vamos multiplicar isso daqui. Então nós vamos ter aqui 1,42 vezes 40, sempre convertendo para centímetros, tem que estar na mesma medida. Então se você está usando metros, usar metros, centímetros, centímetros. Né? Muito bem, então nós vamos fazer essa conta, multiplicando aqui em cruz, e aí nós vamos dividir o resultado disso pelo nosso terceiro número, no caso aqui, o 52. Então, 1,42 vezes 40, pega esse resultado e divide por 52, vai dar 109,23 aproximadamente. Então, no caso aqui, 109,23, difícil, né? Um desenho grande, eu posso arredondar sem maiores problemas, até para que fique mais fácil, em 110. Então, esse vezes esse, pega o resultado, divide por esse, vai dar aqui a nossa altura. Então, a gente sabe que para a nossa parede de 142 centímetros, ou 1,42 m, nós vamos ter aqui 110 centímetros, ou 1,10 m. Ah, legal, já está proporcional. Então, se a gente dá uma olhada aqui, poxa vida, é um retângulo, né, comprido. Ele não é muito estreitinho, ele não é muito alto, então, né, já dá para ver que está bem similar. No nosso caso, a conta ajuda a gente a saber que ela está exatamente certinho. Ah, bacana! Então eu já sei que o desenho é desse tamanho. Por aqui, algumas pessoas, aquelas que têm mais prática, como eu disse, já conseguem se orientar melhor, né? Mas se eu ainda quero exatidão, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. O que a gente vai fazer? O quadriculamento que a gente falou. Então eu vou pegar aqui e vou quadricular. Como é que nós quadriculamos uma imagem? A gente vai pegar essa imagem na horizontal e vai dividir ela no meio. Então aqui eu tinha 52 centímetros, eu vou dividir aqui, né, em 27,5, se eu não me engano, é essa medida. Mas você vai dividir no meio. Você pega aqui e divide no meio. Tum. Maravilha. Sobrou esse espaço, você divide no meio. Tum. Pega esse daqui e divide no meio. Divide esse daqui também no meio. E a mesma coisa a gente vai fazer na vertical. Pega a nossa vertical aqui, tinha 40 centímetros. 20 centímetros é o meio. Tum. Traço uma linha no meio. Sobrou aqui dois espaços com 20 centímetros. Divido no meio. 10 centímetros, 10 centímetros. E assim por diante. Ah, pô, legal. Então, se eu dividir aqui, né, em 1, 2, 3, 4 quadrantes na horizontal, 1, 2, 3, 4 na vertical, já é o suficiente? Depende. Se você quer dar mais detalhes, se é uma imagem com mais detalhes, você pode continuar dividindo. Eu pego esse, divido no meio, pego esse, divido no meio, pego esse no meio, pego esse, divido no meio, pego esse, divido no meio e assim por diante. Tá bom? Vai depender mesmo do quão detalhado, do quão fiel você quer na sua imagem. Mas aqui, para fins da gente entender o processo, eu acho que aqui já fica bastante legal, tá bom? Então, muito bem, eu já dividi, eu já tenho aqui o meu espaço proporcional ao espaço do meu desenho, eu já quadriculei o meu desenho original, agora eu tenho que fazer o quê? Quadricular da mesma forma o meu desenho que eu vou fazer aqui na parede. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho aqui, né, a minha parede. Eu tenho a parede de 1,42. Então, eu vou dividir essa parede no meio. 1,42 vai dar aqui 71 centímetros. 71 centímetros é o meio. Vou traçar uma linha aqui no meio do meu desenho. Então, vamos lá. O importante é que você tenha em mente que você divide aqui e você divide embaixo. Não faça torto, tem que ser igual. O que é que a gente faz? Geralmente a gente divide na ponta. Quando não tem uma régua suficientemente grande para fazer o risco completo, divide no meio e divide embaixo. Então a gente faz aqui o primeiro risco até o meio. E depois a gente faz o meio aqui para baixo. Vou tentar fazer ele mais fraquinho, para que dê para ver, mas que não atrapalhe o nosso desenho final.
Ah, bacana. Dá para ver aí que a gente fez uma linha no meio. Pô, beleza, legal. Agora vamos dividir no meio da horizontal. Então a gente tinha aqui 110, a gente vai dividir em duas de 55. No caso de 55, eu consigo dividir aqui com a minha própria régua. 55 aqui, 55 no meio, 55 no outro canto. Dessa forma eu já consigo traçar. Legal, assim a gente conseguiu o meio. Lembrando que eu tenho que colocar o mesmo número de quadrantes ou de células que eu tenho no meu outro desenho. Então, eu tenho 8, aqui eu tenho 2, eu tenho que dobrar isso daí. No caso aqui eu tenho 4, eu tenho que dobrar. Muito bem. Então aqui eu tinha 71, eu tenho que dividir aqui no meio. 71 dividido por 2 vai dar 35,5. Vou marcar aqui. 35,5 vou marcar aqui. E lá embaixo, da mesma forma, eu preciso ter os meus 35,5. E agora eu traço a minha reta. Aqui da mesma forma, para dividir no meio, os 35,5. E aí, a gente vai traçar a nossa reta. Muito bem, agora a gente faz a mesma coisa aqui na nossa vertical. Uma coisa importante. Ah, pô, ele está fazendo de canetinha. Eu estou fazendo de canetinha porque a gente está mostrando para vocês como é que se faz. Como que você vai fazer isso daqui? Por quê? Porque essas linhas não podem aparecer no seu desenho final. Faça com giz ou com lápis, né? De uma maneira que você consiga apagar posteriormente. Seja passando um pano, depois que você terminar que você já fez com uma canetinha permanente ou com um pincel, você consiga apagar. Essas linhas não devem aparecer, é claro. Então, tome o cuidado de fazer com algum material que você consiga apagar depois. Ah, eu vou fazer com um lápis bem fininho, não vai aparecer. Excelente. Caso contrário, você pode apagar, né, com pano molhado, com a tinta de fundo, né? Tenha sempre uma reserva da tinta de fundo, que a gente já explicou em algumas técnicas em vídeos anteriores. É importante, por quê? Porque a tinta que você usa de fundo, ela pode ser usada como a sua borracha, uma dica legal. Então, maravilha, vamos dividir aqui então a nossa vertical em mais quadrantes aqui. Muito bem. Então agora a gente tem aqui a nossa imagem do desenho final quadriculado. Não vai precisar mais da régua e nem da canetinha vermelha. Então a gente vê aqui, são aqui 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre dividindo cada fração exatamente ao meio. Como eu disse, quer mais detalhado? Divide esse no meio. Aqui, 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 aqui e aqui. Ok? Vamos lá. Pô, legal. E agora? Né? Tá quadriculado. E agora? Agora você ampliou muito a vantagem que você tem para fazer o desenho. Por quê? Você não precisa copiar um desenho inteiro. Você tem que copiar partes desse desenho. Então, dentro desse primeiro quadrante, eu tenho que copiar só o que tiver aqui dentro. Então, isso já me dá uma facilidade maior. Eu tenho que copiar o que está aqui, 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 o que está aqui. Você vai usar as linhas onde o seu desenho cruza com suas células ou as linhas aqui dos seus quadrantes para ter a referência. Então, legal, bacana. Vamos lá. Vamos ver como é que é. Então, agora eu vou usar aqui uma caneta preta. Então, legal. Vamos começar aqui pela minha nuvem.
Então ela começa aqui no alto para cima da metade do meu quadrante. Pô, legal. Então vamos lá. Eu tenho que fazer aqui um risquinho. Aí eu vou fazer um menorzinho. Vou fazer um bem pequenininho. E vou fazer a minha voltinha. O que é importante? Ah, poxa, tá vendo aqui onde que vai pegar a linha aqui? Ela é para cada metade, né? Ela vai ficar ela vai fazer mais uma voltinha da minha nuvem, mas essa voltinha não vai encostar. Então eu sei que eu vou fazer mais uma voltinha aqui, vou chegar aqui perto e antes da metade eu vou cruzar essa linha. Então eu vou cruzar aqui. Eu tenho mais um aqui e uma voltinha pequenininha aqui, ainda acima da metade desse meu quadrante. Por isso que é legal, se você quadricular mais, fica mais fácil. Por quê? Porque você vai trabalhar dentro de espaços menores. Bom, bacana. Então vamos fazer aqui a nossa árvore. Então vou começar aqui por essa ponta, ó. Tá vendo? Ela fica aqui dentro dessa linha desse quadrante, um pouquinho abaixo da metade dele. E aí a gente vai fazer aqui. Vou fazer uma voltinha. Ele vai ter mais uma voltinha grande. Ele vai ter uma menorzinha mais na vertical. E aí bem aqui embaixo, aqui, né? Quase encostando aqui, ele tem uma pequenininha que passa para o outro lado. Aí aqui, né? Eu vou ter uma maior que quase encosta lá. Mas que para aqui praticamente na metade da nossa linha. E aí eu vou descer. E aí eu vou trabalhar dentro do meu outro quadrante, que é esse aqui. Então eu tenho uma curvinha e uma parte mais reta. Tum. Cheguei aqui, agora eu passo para o próximo. Eu vou trabalhar mais aqui do lado direito dele. Aí vai ter mais uma curvinha menorzinha. Vai ter uma maior aqui agora. Aí agora eu tenho uma menor. Tum. E uma que vai cruzar aqui e vai passar, inclusive, pegando bem no cantinho aqui, entre os próximos dois de baixo. E aí assim a gente vai trabalhando dentro de cada quadrante. Então vamos lá, ó. Esse daqui de baixo agora, da parte de baixo da copa da nossa árvore. Ele tem mais uma voltinha aqui, ele tem mais uma aqui. Ele vai ter uma bem comprida aqui. Vai ter uma pequenininha aqui. Ele vai ter uma maior que quase vai encostar aqui na parede do outro. Então você diminuiu a área em que você tem que copiar. Em vez de você ter que copiar um desenho todo e se preocupar se ele está encostando lá em cima, se ele está aqui, você está trabalhando dentro de pedaços menores, onde você tem traços, né, mais limitados, o que facilita com que você consiga ter a dimensão que você precisa para ter a proporcionalidade. Então agora a gente vai fazer aqui até o final, aqui seguindo a técnica, e vamos ver se o meu desenho vai ficar. Olha lá, então chega aqui, esse daqui, eu tenho que fazer uma voltinha bem gordinha que vai quase chegar lá no outro. Aqui eu faço uma mais retinha e mais uma mais saltadinha um pouquinho. Aqui. E aí cheguei no final aqui da minha árvore. Ah, tem uma nuvem aqui desse lado também. Onde que ela começa? Um pouquinho acima da metade desse quadrante. Então a gente começa um pouquinho acima também. Faz uma voltona, uma menorzinha, faz uma grande que vai até lá embaixo. Uma menor, e uma que vai até o final. Muito bem. Aí a gente tem aqui, né, o tronco da nossa árvore, ele começa onde? Ah, ele começa dentro desse quadrante. E você pode numerar os quadrantes. Por exemplo, A, B, C e D. 1, 2, 3, 4. E fazer a mesma coisa no seu desenho. Ah, então o tronco começa onde? Ele começa no quadrante 2C. 2, 2C. Ah, então ele começa nesse aqui. Onde que ele começa? Ah, ele começa bem nessa curvinha aqui menor aqui, que está para cada metade. Legal. Então a gente vai fazer aqui. Opa, aonde será que ele vai? Ah, ele vai cruzar por esse aqui, mas ele não fica nem tão pertinho nem tão afastado. Ele fica em um terço aqui. E aí ele faz a volta quase chegando aqui, faz uma curvinha, faz o outro lado aqui. Ele passa um pouquinho para lá da metade, desce reto.
E aí você vai fazer todos os outros detalhes. Ah, esse daqui, ele começa aqui, ele passa aqui, vai até o dentro do outro. E aí você vai vendo sempre esses cortes, aonde é que corta o desenho aqui e aqui. E aí dessa forma, você vai conseguir o desenho o mais fiel possível. Muito bem. Tem as raízes lá embaixo, todas elas dentro do quadrante D3. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, A, B, C, D, D3. E as montanhas? Essa montanha começa aqui no nosso C1, bem embaixo, e ela vai passar lá em cima, bem perto da copa da árvore, para cima da metade do O, e vai descer, vai cruzar com esses dois e parar aqui. Aí nós temos aqui essa outra montanha. Sobe aqui, passa no meio aqui da nossa copa e desce aqui do outro lado. E para aqui porque a nossa outra última montanha cruza aqui. Muito bom. Então acho que é isso, acho que eu fiz todos os elementos aqui. Então nós temos aqui o nosso desenho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso original. Tá bacana, dá para ver? Legal, os quadriculados. E aí agora a gente consegue ver aqui o nosso desenho final. Ficou bem similar, ficou bacana, né? Dá sempre para você trabalhar um pouquinho melhor. Olhando aqui agora, por exemplo, essa parte aqui podia ser mais alta, aqui podia ser um pouco mais alta. Com prática e com calma, é claro, fazendo com paciência e com um giz ou um lápis, para que você possa corrigir depois, você vai conseguir um desenho bem fiel. Mas tá bacana, né, pessoal? Dá para ver que a gente atingiu o nosso objetivo. Está muito proporcional àquilo que a gente gostaria do nosso desenho. Por exemplo, aqui a nuvem e a árvore estão praticamente na mesma altura. Praticamente na mesma altura, um pouquinho mais alta. Essa daqui não, essa daqui ela fica um pouquinho acima da nossa copa aqui. As montanhas, o tronco. Então essa é uma técnica que a gente usa muito. E como eu disse, para maiores detalhes você quadricula mais. E lembrando sempre da formulazinha. Qual que é a medida do meu desenho original? Qual é a medida em altura ou comprimento que eu quero ter? Eu quero ter um comprimento de tanto. Eu quero ter uma altura de tanto. E quanto que vai ser a minha outra medida para que eu possa chegar lá? Lembrando que aqui na nossa regrinha de 3. Comprimento embaixo de comprimento, altura embaixo de altura. Eu tenho 1,10. Então quanto que seria aqui a minha altura? Então eu colocaria 1,10 aqui. Faria 52 vezes 110 dividido por 40 e aí eu chegaria nesse 142 também. Então é isso, pessoal. Pratiquem. É claro que você pode usar uma calculadora, a gente sempre usa a calculadora, mas é importante praticar, ter isso em mente, ter isso na cabeça, enraizado, ajuda muito quando você vai fazer grandes desenhos e essa é a técnica que grandes artistas, principalmente artistas urbanos que fazem painéis imensos em prédios, em pontes, é mais ou menos isso que eles usam e que a gente usa para que a gente consiga ter um desenho fiel. Então eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, diga aqui o que você achou. Não gostou, não entendeu? Deixa aqui também, coloca aqui que a gente vai tentar responder todo mundo e tentar fazer os próximos vídeos sempre melhores para você. Não se esquece de inscrever no canal, é importante, né? Fazer esses vídeos dá um trabalho danado, né? Então a gente gosta bastante de ter o feedback de vocês e para vocês ficarem atentos também nos próximos vídeos que a gente vai lançar. Então por hoje é isso, pessoal, fiquem ligados, daqui a pouco a gente tem novos vídeos com muito mais arte e dicas de artes aqui para você, tá bom? Obrigado e até a próxima, valeu!